Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Graças a Deus que mais uma vez estamos de volta para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Agradeço a Deus pela sua vida, pela sua família. Agradeço por essa oportunidade que o Senhor está me dando de mais uma vez estar aqui, poder gravar mais um vídeo, dando continuidade ao meu testemunho como eu havia falado. E dando continuidade ao testemunho que está baseado no versículo do capítulo 8 e versículo 32 do livro de João, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo o meu testemunho estará baseado, eu peguei como base esse versículo, porque ele realmente, na minha vida, foi o ponto de partida, né? A palavra de Deus, ela foi o ponto de partida para mim conhecer a verdade. Não existe outro meio, não existe outra forma de conhecer Jesus, Deus, ter fé se não for pela palavra. Não tem, gente. Entendeu? E como eu havia falado para vocês, que eu fui católica, praticante mesmo, eu já li a palavra como católica, não são todos os católicos que não lêem a Bíblia, assim como tem crente que não lê também, né? A gente sabe que tem crente que não lê a palavra, tem crente que não sabe nada sobre Jesus, não sabe nada sobre a Bíblia, porque é preguiçoso mesmo. Na verdade, para você ler, você tem que ter disciplina, principalmente a palavra de Deus, porque pode ter certeza, o inimigo de nossas almas, de nossas vidas, Lúcifer, ele vai fazer de tudo para você não ler a Bíblia. Porque ele sabe que a Bíblia Sagrada é o único livro que revela Deus. É o único livro espiritual que te conduz à vida eterna e que revela Deus em tua vida. E a partir do momento que você começar a conhecer sobre Deus, vai nascer em você o desejo de adoração. Porque nós fomos feitos para adorar. O nosso espírito, em comunhão com o Espírito de Deus, o adora. E quando você não despertar para ler a Bíblia, para conhecer sobre Deus, o seu espírito, ele vai procurar adorar outra coisa. Aí muitos adoram o dinheiro, muitos adoram outros seres, né, que para algumas pessoas são deuses, né, como Buda, Maomé. Muitos adoram pessoas, ídolos aqui na Terra, artistas famosos, cantores famosos. Você pode ter paixão pelas pessoas, gostar do trabalho delas, não tem nada errado nisso, né? Agora, a questão da adoração, ela deve ser exclusiva ao teu Criador. E quem nos criou? Deus. Então, para mim, fui criada por Deus, creio nessa criação, então a minha adoração, ela é exclusivamente a Deus. Amém? E conhecendo essa verdade, a cada dia que eu lia a Bíblia, quando eu me converti em 8 de dezembro de 2002, foi o dia que eu me converti, em um sábado, a minha família já era quase toda crente. Nós todos fomos nascidos em lares católicos, bem tradicional. Meu avô foi muito católico, era um homem muito temente a Deus. Inclusive, meu avô, segundo relatos de algumas pessoas mais velhas, né, que eu tive a oportunidade de conhecer essas pessoas e conversar com elas, e elas próprias testemunharem o que o meu avô fez em Quixaba. Meu avô não existe mais, já está na eternidade, eu acredito. Por que eu acredito? Porque ele temia muito a Deus. E Deus não é uma pessoa injusta. Os tempos da ignorância ficaram para trás. E Deus, ele leva em consideração a sua fé, a sua confiança nele. E
Essa foi a verdade que meu avô conheceu. Quando meu avô, ele lia muito, meu avô era um leitor mesmo. Ele lia diversos livros e os livros que atraíam ele era a Bíblia e os livros sagrados que ele tinha. Livros sagrados que hoje são relíquias, né? Poucas pessoas têm, não são livros que são publicados mais, né? Quem teve a oportunidade de ter esses livros guarda ele como joias preciosas de conhecimentos bíblicos, né? De anotações que não tá, nem tudo está na Bíblia, nós sabemos disso. E o meu avô, ele tinha algumas histórias sagradas, histórias que muitas delas estão na Bíblia e muitas não foram colocadas na Bíblia. E o meu avô, então eu venho de uma linhagem muito temente a Deus. O meu avô chegou a discutir com padres em Quixaba, a cidade onde eu nasci. Ele chegou a discutir com padres, porque quando ele começou a ler a Bíblia, ele descobriu que tem mais de escultura dentro de casa era desobedecer à palavra de Deus. Era pecado. Então ele foi perguntar, questionar alguns padres na época. Eu estou falando isso porque ouvi de algumas pessoas que presenciaram essa cena na Igreja Católica. E o padre chegou a tomar dele a Bíblia e rasgou na cara dele. Ou seja, desde o início de tudo, aqueles que conheciam a palavra de Deus e que por algum motivo tinha algo a esconder, procuraram tirar das pessoas. Porque poucos tinham acesso na época à palavra. E os poucos que tinham acesso, conhecia, se questionasse, eles eram tratados dessa forma. Não é diferente de hoje. Em alguns países, nós, graças a Deus, vivemos num país livre, né? Onde a gente pode pregar a palavra de Deus. Tem perseguição? Tem sim. Tem muitas pessoas que são perseguidas. Mas, graças a Deus, se você for uma pessoa sábia, pedir orientação a Deus, você consegue pregar. Você consegue sim falar da palavra de Deus. Mas o meu avô perdeu a Bíblia dele na época para um padre, porque ele foi perguntar por que na Igreja Católica tinha imagem de escultura, por que os padres não pregavam contra aquilo. Meu avô era uma ovelhinha pequenininha, né? Era uma pessoa, meu Deus do céu. Imagina, há tantos anos atrás, né? Se o meu pai está com mais de 70 anos, né? Tem 70 e poucos anos, já imagine, né? O meu avô. Então, eu já estava cansadinho na época. Foi ele quem nos deu as primeiras instruções. Foi ele que contava as primeiras histórias bíblicas para mim, para minhas irmãs, para os meus irmãos, para os meus pais. Ele não tinha condições mais de ler, a visão já não ajudava, ele pedia para a gente ler para ele, eu ainda lembro, eu li diversas vezes para ele, aprendendo a ler com ele, colocando eu para ler as histórias sagradas para ele. E eu louvo a Deus por essa linhagem que colocou em mim o temor. Então eu tinha um temor a Deus já. E o Espírito Santo, como eu terminei o vídeo passado, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E como eu falei, eu fui convencida e eu espero que você seja convencido também. Se você ler a Bíblia como ela é, você será convencido. Pede a Deus para abrir sua mente e seu coração, que você venha compreender a palavra de Deus. Não adianta alguém chegar para mim e dizer, Rizocleide, isso é mentira. Se tiver dentro da Bíblia, eu sei, porque eu já li ela diversas vezes. Então, eu sei o que tem na Bíblia. Não adianta alguém vir para mim tentar me convencer de algo que não tem na palavra. Por isso que é bom você conhecer, porque quando você conhece, você se defende, você defende a palavra, você defende a sua opinião, você tem base bíblica para defender. Entendeu? Então não ouça pessoas que não lêem a Bíblia, pessoas que não têm nenhuma base espiritual. Para que você vai ouvir? Essa pessoa não tem nada para você. Tem dúvida? Procura alguém que você sabe, que tem uma vida íntegra, que lê a Bíblia, que conhece a Bíblia, que procura andar na verdade. Gente, é impressionante quando eu começo a falar, já está 9h41 e eu não vou fazer vídeos muito longos. Que Deus abençoe sua vida, que você possa divulgar esse trabalho junto comigo para a gente alcançar vidas. Leia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o princípio de toda sabedoria.
O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Quando você teme a Deus, você procura conhecer sobre Deus, você só cresce. Você cresce cada vez mais. Na época, muitos dos fariseus ouviram Jesus falar e até creram, mas não se revelavam. Não davam o braço a torcer, sabe? Porque eles queriam mesmo era destruir Jesus. E assim conseguiram, mataram, colocaram na cruz. Era para se cumprir a palavra de Deus? Era, só que Deus deu a oportunidade a eles também de conhecerem a verdade e de fazer diferente. E eles não fizeram. Então eu espero que você tome uma decisão de servir a Deus, de fazer a vontade do Senhor por amor. Por amor. Porque um dia você será cobrado por tudo que você já ouviu sobre Deus e não obedeceu. Porque você tem a sua alma para um dia prestar conta dela a Deus e tem a alma de outras pessoas que Deus colocaria para você pregar, ensinar. Amém? Vamos fazer uma curta oração. Obrigada, Senhor. Em nome do teu filho amado, eu te agradeço por este momento, por tudo que o Senhor já tem me concedido. Abençoa cada pessoa que irá ouvir esse vídeo. Cuida dela de uma forma toda especial. Abençoa a nossa nação brasileira. Toma cada pessoa, cada brasileiro em tuas mãos. Todo aquele que necessita de algo neste dia, que o Senhor possa suprir essa necessidade. Se precisa de saúde, Deus, então dá saúde. Repreenda o espírito da morte. Sara a nação brasileira da idolatria, dessa politicagem nojenta, que as pessoas possam compreender o verdadeiro sentido da política, que é defender o necessitado, defender os nossos direitos. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão enfermos, que foram contraídos, Senhor, pelo coronavírus, que o Senhor possa repreender esse mal, dispersar esse mal em nome de Jesus, o teu filho amado. Nos abençoa, nos ajuda, nos dê vitória em nome de Jesus. Amém. Que você possa compartilhar ao máximo esse vídeo. Se surgir alguma dúvida naquilo que eu estou falando, se você quiser perguntar nos comentários, fique à vontade. Se eu não souber a resposta, eu vou estudar, eu vou buscar a resposta para você. Amém? Obrigada, que o Senhor abençoe a sua vida, em nome de Jesus.